O que é destaque nesta edição? Secretaria Nacional de Direitos Humanos pode pedir anulação da extinção da pena de Adail Pinheiro. Ouvidoria diz que crimes cometidos por ele não se enquadram no perdão presidencial. Novo secretário de Fazenda assume priorizando revisão de incentivos fiscais a empresas do Polo Industrial de Manaus. Transatlântico atracado em Manaus é o maior navio em extensão a cruzar os rios Negro e Solimões. Reajuste da tarifa do transporte coletivo deve ser anunciado hoje. Delação da Odebrecht pode atingir executivos de outras empresas. Brasil terá telescópio russo para monitorar lixo espacial. Polícia Federal amanhece em mais uma missão. Ike Batista é alvo de nova fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. Trump autoriza a construção de muro na fronteira e o médico avisa que não vai pagar a conta. No jogo da solidariedade, Brasil vence a Colômbia e o Botafogo estreia com derrota no Campeonato Carioca. Cidade não teve mortes por violência durante a noite e madrugada. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Nublado com pancadas de chuva, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima-tempo diz que a probabilidade de chover 14 milímetros é de 74%. A temperatura, que é de 25 graus no momento, terá máxima de 32 graus. A umidade no ar é de 90%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro de 2017. Dia dos Santos Timóteo e Tito. O Rio Negro subiu mais 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 39 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o aeroporto Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1925, Automóveis General Motors inaugura fábrica em São Paulo e começa a montar 25 carros por dia. 1980, Frank Sinatra, cantor e ator americano, apresentava-se no Maracanã com público de 145 mil pessoas. 1987, temporal matava 75 pessoas em São Paulo. Agora 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. E a Polícia Federal, Eduardo e ouvintes do Jornal da Manhã, amanhece nas ruas. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal realizam operação para cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 4 conduções coercitivas na Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato no Rio na manhã de hoje. Entre os principais alvos com mandados de prisão expedidos está o empresário Ike Batista, dono do grupo EBX. Por volta das 6h40 da manhã, Fernando Martins, que se apresentou como advogado de Ike, chegou à casa do empresário no Jardim Botânico e informou que ele está viajando, mas disse que ele vai se entregar à polícia. O empresário já é considerado foragido da justiça. Outros alvos da operação são o ex-governador Sérgio Cabral, que já está preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, e o Wilson Carlos e Carlos Miranda, que também estão presos. Todos os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal investiga crime de lavagem de dinheiro consistente na ocultação no exterior de aproximadamente 100 milhões de dólares. Boa parte dos valores já foi repatriada. Também são investigados os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa. Até às 6h30 da manhã, hora de Brasília, um mandado de prisão havia sido cumprido contra Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele é acusado de ser um dos operadores do esquema através da ocultação e lavagem de dinheiro e das propinas que eram recolhidas das empreiteiras que faziam obras públicas no Rio de Janeiro. A PF ainda tenta cumprir outros 5 mandados de prisão e 4 de condução coercitiva. Segundo as investigações, as pessoas que devem ser conduzidas coercitivamente até a sede da Polícia Federal do Rio seriam beneficiárias do esquema de corrupção. Esse é o terceiro mandado de prisão preventiva expedido contra Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Carlos Miranda. Os agentes também tentam cumprir mandados de condução coercitiva contra Maurício de Oliveira Cabral Santos, irmão mais novo do ex-governador, Suzana Neves Cabral, ex-mulher de Sérgio Cabral, Luiz Arthur Andrade Corrêa e Eduardo Plas. Eles seriam beneficiários do esquema de corrupção. Maurício Cabral foi sócio na LRG Consultoria e Participações de Carlos Miranda, um dos operadores do esquema de corrupção. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em cerca de 40 endereços. São as casas dos presos e das pessoas que estão indo prestar depoimentos de empresas investigadas nesse inquérito. 5h51 em Manaus.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que os procedimentos de revista em dias de entrega de materiais têm sido reforçados com o objetivo de inibir a entrada de materiais ilícitos em todas as unidades prisionais. Na última terça-feira, 4 mulheres foram flagradas durante os procedimentos de revista com entorpecentes no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Todas as visitantes foram encaminhadas ao 19º DIP para os procedimentos de flagrante e terão autorização de visita suspensa pela SIAP por 30 dias. Estas foram as mulheres que tentaram entrar com entorpecentes na cadeia. Evalda Brito Medeiros, 4 porções de entorpecentes. Francilândia Esquerdo Pitombeira, 1 porção de entorpecentes. A Milena Gama Coelho também tentou, queria entrar na cadeia com uma quantia de entorpecentes escondida dentro de cigarros. E Virginia Rodrigues Matos, 1 porção de entorpecentes. Também queriam levar dentro de absorventes. Alberto Pellegrini, negócio está danado e familiares de presos continuam tentando entrar com drogas, e armas e outras coisas mais na penitenciária, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, e ontem foram, pegos mais uma vez, agora com a nova direção aí dos presídios, ao comando do Coronel Cleiton, mas mudou e mudou muito. Vai ser difícil agora entrar nesse negócio de droga, todo dia praticamente está havendo aquela revista ali fora, Paulo Guerra, as pessoas são bem revistadas agora, Paulo, a quantidade que essas pessoas estavam tentando entrar com droga chega a ser absurda, umas barras grandes, quantidade grande realmente de droga, isso que essas mulheres queriam colocar dentro do presídio. Pellegrini, os bandidos chegam pelo Rio Negro e vão até o pier do Hotel Tropical, onde os turistas estavam ali se deleitando e de repente todos são assaltados. Pois é, Paulo Guerra, né? Outros tirando retrato, principalmente retrato. O alvo realmente era aquelas câmeras, aquelas máquinas fotográficas, celulares, e foi assim, roubaram lá no Tropical Hotel, lá no pier, roubaram ali quem estava esperando aqueles barcos para passear, né, Paulo, ali no pier, como a gente chama lá no interior, lá no Trapiche, estava esperando o barco e de repente chegaram os assaltantes da voadeira. Alberto Pellegrini, tivemos uma noite de tranquilidade? Tivemos, Paulo, uma noite de muita tranquilidade. No IML, não é? No IML. No IML, tudo tranquilo. No pronto-socorro João Lúcio também. Movimentação bem pequena, Paulo Guerra, e nenhuma morte por violência durante toda a noite e madrugada. Pellegrini, tudo tranquilo com o transporte coletivo? Também, tudo tranquilo, tudo na mais absoluta normalidade. As 2 principais garagens nós já visitamos, que é a garagem da Eucatu e a garagem também da Global. Tudo tranquilo nessas 2 que têm o maior número de coletivos na cidade. Ciclistas fizeram uma manifestação ontem em protesto pela morte de mais um ciclista. E ele andava na faixa destinada aos ônibus na Constantino Nery, é isso, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Foi mais um ciclista que foi morto, um rapaz de 17 anos de idade, acabou perdendo a vida aí num acidente com bicicleta, né? As pessoas fizeram essa manifestação, a gente lamenta aí profundamente. O rapaz tinha apenas 17 anos, Paulo. Ele trabalhava na área ali dos bilhares, ele guardava as bicicletas, ele trabalhava com bicicleta inclusive e acabou morrendo aí ontem na Constantino Nery. Uma imprudência, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, a imprudência assim, né? A gente lamenta profundamente, mas a realidade é essa. Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim, vamos destacar algumas ocorrências. A Rocan aí prendeu 2 homens que estavam no carro, Paulo Guerra, e já estavam cometendo assalto ali na área do Manoa. Aí alguém mandou um WhatsApp dizendo que estava havendo assalto, a Rocan foi no local, prendeu os bandidos que estavam armados. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dessas e de outras ocorrências. Pellegrini, os moradores do Cidadão 7 estão fazendo apelo por mais policiamento no conjunto, onde muitos bandidos estão arrombando as casas, colocando em pânico a população local, além dos traficantes de drogas que tomam conta desse núcleo habitacional. Está registrada a aflição desses moradores e o resto é com a polícia, né, Pellegrini?
com a polícia, Paulo. A gente vai trazer agora também, eu estava até esquecendo aqui, um apelo também dos moradores do Lago do Limão. Paulo, você sabia que já tem assalto à mão armada, motoqueiro colocando arma na cabeça das pessoas lá no Lago do Limão para roubar celular? Aconteceu isso ontem à noite, vem acontecendo aí corriqueiramente no Lago do Limão, e o policiamento lá, o comando lá do Iranduba, precisa mandar uma viatura nas comunidades de vez em quando. Paulo, a coisa mais rara do mundo é aparecer uma viatura nas comunidades, principalmente lá no Lago do Limão. Quando era um outro comando, aqui ali aparecia um outro comando que eu digo lá do CIPI, né, lá do Iranduba. Vamos ver agora se chega também alguma viatura lá na área do Lago do Limão, que o negócio está complicado, tem assalto à mão armada agora dentro dessa comunidade. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. O Cine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, SEMPRAD, está alertando a população sobre a divulgação e disseminação de vagas falsas de emprego nas redes sociais. Só na primeira semana do mês de janeiro, a Centrante denunciou ao Facebook pelo menos 5 perfis falsos do Cine Manaus que compartilhavam vagas fictícias de trabalho, levando centenas de pessoas a procurarem os postos de atendimento. A diretora do Cine Manaus, Margarete Cavalcante, afirmou que a Centrade só divulga vagas em sua própria página oficial, Facebook Centrade Manaus, onde são compartilhados links do site do Cine do município neste endereço: cine.manaus.gov.br/vagas, que levam para mais informações detalhadas sobre as vagas oferecidas. 5h58 em Manaus. E atenção para esse comunicado. A colônia dos pescadores de Manaus, a Z12, está comunicando a todos os pescadores profissionais do município de Manaus que não efetuaram a habilitação do seguro-desemprego do pescador artesanal 2016-2017 para se fazerem presentes na sede da colônia dos pescadores, a Rua Vista Alegre, 32, bairro de Educandos. E atenção, os pescadores com e sem carteira de pescador artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, todos poderão ir. Quem assina a nota é Miguel Oliveira Falcão, que é o presidente. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Nova administração, velhos problemas. Um grupo de trabalhadores que prestaram serviço na administração passada continuam na esperança de receber seus vencimentos atrasados. Segundo os trabalhadores, a empresa construtora Renova Limitada, contratada pela Prefeitura de Manacapuru, era responsável pela limpeza pública da cidade. Cerca de 80 pessoas foram contratadas pela empresa para prestarem serviços. Pouco antes do fim da administração, a empresa dispensou 50% dos trabalhadores, onde fez um acordo pagando R$2.000 a cada trabalhador, referente a salários e direitos trabalhistas. Os outros 50%, cerca de 40 trabalhadores, continuaram trabalhando até dezembro, quando então terminou o contrato da empresa com a prefeitura. Aí começa o problema. A empresa sumiu e os trabalhadores ficaram sem receber seus salários e seus direitos trabalhistas. Salário, 13º, FGTS, férias e rescisão de contrato ficaram pendentes e até as carteiras de trabalho sumiram. Ao recorrer à prefeitura, os trabalhadores tiveram uma triste notícia, que não consta nenhum registro da empresa contratada, a empresa construtora Renova Limitada. Os trabalhadores começaram a ligar para o dono da empresa, o senhor Wellington, o qual continua insistindo que espera o pagamento da prefeitura, que, segundo ele, não cumpriu com o último pagamento do contrato. Ao procurar o secretário de Finanças dos últimos momentos da administração passada, senhor Celso Arantes, o mesmo disse aos trabalhadores que já teria repassado todos os pagamentos à empresa. Já o secretário atual, senhor Adanor Porto Filho, diz não encontrar nenhum documento que comprove a contratação da empresa com a prefeitura. Situação nada boa para os trabalhadores que nos procurou para fazer a denúncia. A empresa construtora Renova Limitada tem endereço na Travessa Guanabara, número 2, Vila da Prata, Manaus, a qual abrimos espaço aqui no Jornal da Manhã, caso queira se pronunciar. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg.
6h07 em Manaus. A Universidade do Estado divulga o resultado das análises de matrícula institucional referente ao vestibular ICIS 2016, acesso 2017. O resultado referente à primeira etapa da segunda chamada encontra-se no portal da UEA, no www.uea.edu.br. A lista completa também estará disponível nas unidades onde os cursos são ofertados. A Universidade Federal do Amazonas UFAM oferece 2.735 vagas para o Sistema de Seleção Unificada SISU. O prazo para inscrição no SISU vai terminar amanhã, sexta-feira. Do total de vagas, 1.910 são para as 15 unidades localizadas em Manaus e outras 825 distribuídas entre as 5 unidades do interior, localizadas nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins. O Tribunal de Justiça do Amazonas e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, divulgaram o resultado final do concurso público para juiz substituto nesta quarta-feira. A relação dos nomes dos aprovados pode ser consultada no site do órgão ou da CESP. A partir do dia 7 de fevereiro estará aberto o novo período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os estudantes interessados poderão se candidatar pelo site do CIS-FIES até o dia 10 do mesmo mês. Operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao Ministério da Educação, o FIES é destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação. Depois de viajar por mais de 6.000 quilômetros, o navio MS Queen Victoria atracou no porto de Manaus amanhã desta quarta-feira, já quebrando recordes. Além de ser o maior navio de todos os tempos a ancorar na capital, a organização do cruzeiro pretende também conquistar o recorde de maior navio de extensão a cruzar os rios Negro e Solimões. Com 294 metros de comprimento, trazendo 2.681 passageiros a bordo, entre passageiros e tripulantes, o navio é a 8ª embarcação a chegar na temporada de cruzeiros 2016-2017. Os turistas foram recepcionados por equipes da Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tour e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT. Na ação foram distribuídos brindes como colares do artesanato indígena e informativos turísticos. O navio deixa Manaus hoje. Operação Tapa Buracos começa na próxima semana no município de Iranduba. E o prefeito Chico Doido desmente notícia de prática de nepotismo na prefeitura. A reportagem é de José Raimundo. O governador José Melo telefonou para o prefeito Francisco Gomes no dia de ontem para dar-lhe a notícia de que na próxima semana será liberada para Iranduba uma cota de massa asfáltica. E vem em boa hora. A cidade está totalmente tomada pelos buracos que causam transtornos e prejuízos aos proprietários de veículos. Chico Doido relatou que no início da semana esteve reunido com o governador e pediu apoio para realizar uma operação tapa-buracos, melhorando assim as condições viárias da sede do município. Na próxima terça-feira, segundo ele, o trabalho vai ser iniciado. E o prefeito Francisco Gomes também contestou uma matéria veiculada ontem em um portal de notícias de Manaus com o título Nepotismo em Iranduba. Chico Doido nomeia a mulher e 2 filhas como secretárias. Chico Doido esclareceu que a secretária de Assistência Social do município, Thelma Muniz Viana, embora seja sua amiga, parceira empresarial, aliada política e mãe dos filhos do prefeito, deixou de ser esposa dele há mais de 5 anos, quando ambos se divorciaram. Fabiana Viana, filha do prefeito e da titular da SEMAS, também citada na reportagem com o nome de Fábia Viana, não exerce cargo de secretária municipal, e sim de diretora do terminal hidroviário de Iranduba, que é administrado pelo governo federal. O prefeito Chico Doido admitiu ter apenas uma filha, exercendo o cargo comissionado na prefeitura. Trata-se de Ana Lúcia Viana da Silva, titular da pasta de Economia e Finanças. Ele argumentou que o motivo da nomeação de Ana Viana foi a necessidade de ter uma pessoa de extrema confiança à frente da pasta neste primeiro momento da gestão. Em contato por telefone na
noite de ontem, o prefeito Chico Doido disse à reportagem que a notícia, também viralizada nas redes sociais, é mentirosa e plantada por adversários políticos com o único intuito de denegrir a imagem do chefe do Poder Executivo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h12. O juiz da segunda vara da Fazenda Pública Municipal, César Luiz Bandeira, negou liminar em que os vereadores do PMN, William Abreu e Chico Preto, pediam o cancelamento da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. Na decisão, o magistrado sustenta que a questão deve ser analisada pelas câmaras reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas, para onde o juiz determinou a remessa do processo. Para os vereadores, a eleição não considerou o critério da proporcionalidade partidária. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania se reúne com a Procuradoria Regional do Trabalho, 11ª Região, e com a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo nesta sexta-feira às 10h da manhã na sede do órgão, para assinar o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e discutir a situação atual aqui no Amazonas. O pacto considera a necessidade de implementação das ações de erradicação do trabalho escravo e tem dentre os objetivos criar e monitorar planos estaduais com metas, indicadores e ações de prevenção e repressão ao trabalho escravo, reinserção das vítimas, além de cooperar com ações de fiscalização. E atenção, após 2 anos congelada, a passagem de ônibus em Manaus deve ser reajustada para aproximadamente R$3,30. O novo valor deve passar a valer a partir do próximo fim de semana. O anúncio oficial deve ser feito hoje pela Prefeitura de Manaus durante coletiva no auditório da Casa Militar. A confirmação sobre o novo valor da passagem veio do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus, Givanci Oliveira, que frisou ainda que, mesmo com o reajuste, a categoria pode não aceitar a proposta dos empresários e fazer greve geral a partir da próxima segunda-feira, dia 30. De acordo com Givanci, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, Sinetran, propôs aos rodoviários um reajuste de apenas 8%, sem o pagamento retroativo de acordo com a database vencida em maio de 2016. Já a categoria reivindica um aumento com a reposição da inflação do ano passado, estipulada em 9,5%, mais o pagamento dos 10 últimos meses. É só aguardar o que vai acontecer. O reajuste saindo hoje e a possibilidade de uma greve geral a partir da próxima segunda-feira. 6h15 em Manaus. A revisão dos benefícios fiscais concedidos a empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus e a prioridade da gestão do novo secretário de Estado da Fazenda, Jorge Jataí, que assumiu a pasta oficialmente ontem. Temos uma revisão de incentivos fiscais a ser realizada. É o principal desafio a ser vencida, disse Jorge Jataí em seu primeiro discurso como secretário de Fazenda, imprensa e a servidores da Secretaria de Fazenda. Com o objetivo de revisar os benefícios concedidos a empresas instaladas no Polo Industrial, o Conselho de Recursos Fiscais instalou uma comissão especial no começo deste mês. A expectativa é que em 60 dias o grupo apresente um relatório contendo sugestões de incentivos fiscais que devem ser revistos. Jataí também citou que a previsão de arrecadação do Amazonas é de 800 milhões por mês e que há indicadores econômicos que mostram que a crise está chegando ao fim. Afirmou também que pretende modernizar a secretaria. 6h16. A secretária de Direitos Humanos do Governo Federal, Flávia Piovesan, definiu pautas a respeito da questão carcerária em Manaus ontem, com órgãos do Sistema de Justiça de Manaus. Ela considerou a reunião frutífera e disse que sai esperançosa da capital. Participaram do encontro representantes da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Defensoria Pública do Amazonas. Após a reunião, ela ouviu familiares de detentos mortos das rebeliões de Manaus. Segundo ela, cada uma das instituições sai com a agenda prioritária focada em estratégias. A Defensoria Pública Estadual do Amazonas vai pautar os mutirões carcerários. Cerca de 80 defensores vão identificar a situação de cada preso para identificar quem já cumpriu a pena ou não precisa estar no cárcere. O Ministério Público do Amazonas vai traçar linhas estratégicas de atuação para avaliar a situação do massacre nos presídios de Manaus e a Procuradoria-Geral do Estado deve reavaliar os contratos firmados no campo da terceirização. Nós pretendemos fazer uma fiscalização rigorosa para que se avalie o alcance da responsabilidade da empresa, como também sejam debatidas as políticas de reparação aos familiares dos campos jurídicos, psíquicos e sociais,
explicou ela. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos pode pedir revisão da decisão que extinguiu a pena de 11 anos e 10 meses pelos crimes de pedofilia e exploração sexual que respondia ao ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. Para a ouvidora nacional da Secretaria, Karina Bassi, a pasta entende a princípio que Adail não se enquadra no decreto presidencial pelo fato de que os crimes cometidos por ele tiveram violência, fator que o dispositivo não admite. Os casos de pedofilia na cidade foram revelados em reportagem do programa Fantástico da Rede Globo em janeiro de 2014. Em uma rede social, o ex-político publicou uma carta aberta dizendo ser inocente. De acordo com a ouvidora, a secretaria acompanhou o caso à época. Cometer crimes de violência sexual contra adolescentes, além de toda uma ação de coação e ameaças do município de Quari, já por princípio, não poderia enquadrá-lo no que estabelece o decreto, disse ela. A ouvidoria considerou a hipótese de que as mães e adolescentes envolvidas no processo tenham medo quanto ao retorno de Adail ao município de Quari. Para ela, a decisão vai contra a luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Para Bate, a violência sexual é um dos crimes excludentes desse decreto. Se esse benefício foi utilizado de forma incorreta, nós vamos oficiar os órgãos responsáveis para que seja revista essa decisão, finalizou. Polícia. Vamos saber o que aconteceu na noite, madrugada na cidade. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Foram presos Renan Alves Maia, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos. Eles estavam com uma arma de fogo, estavam roubando lá na Avenida Laguna, no bairro Nova Esperança. Eles foram presos. Quando foram vistos pela polícia, Paulo Guerra e ouvintes, ele ainda tentou correr, mas os policiais da 19ª SICOM, do 19º DIP, conseguiram alcançar e prender a dupla. Com eles foram encontrados aí, além do revólver, objetos que já haviam sido roubados das pessoas lá na Avenida Laguna, no bairro Nova Esperança. 2 homens também foram presos à noite de ontem. Eles estavam, Paulo Guerra, cometendo assalto lá no bairro Jorge Teixeira, lá na área da zona leste da cidade. Os infratores, os 2 bandidos, foram presos por policiais da 13ª Companhia Interativa SICOM e foram levados à sede do 6º Distrito Integrado, lá no 6º DIP, onde foram flagranteados. Os policiais estão dizendo que eles estavam armados, estavam aí prontos para cometer assalto e foram presos aí numa grande ação da Polícia Militar. O detento do semiaberto, Dalisson Bernardo Guzmão Miquiles, 21 anos, Evaí Figueiredo Vidal, 25, e William Figueiredo, de 22, foram presos numa mata, lá na área de mata, no bairro União da Vitória, área que tu conhece muito bem, Paulo Guerra, ali da área do União da Vitória. Eles assaltaram um ônibus, eles tomaram tudo dos passageiros e a renda também do coletivo, do ônibus da linha 356, e foram para mata para dividir o dinheiro. A polícia foi acionada e chegou bem no momento em que eles estavam fazendo a divisão. Dinheiro, celulares, documentos das pessoas, tudo estavam lá com eles e a polícia conseguiu recuperar tudo. Parabéns aí, mais uma ação da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, tirando bandidos de circulação. Toda noite. Muito bem, dando continuidade ao nosso noticiário policial, uma pequena interrupção, mas nada que vá atrapalhar a continuidade do nosso noticiário. Viatura da Rocan 8911, em patrulhamento na Zona Norte à noite de ontem, recebeu denúncia através do WhatsApp da Rocan, informando que na rua Fábio Lucena, no bairro Cidade Nova, havia um veículo Fiat Strada com ocupantes armados efetuando assalto no local. Rapidamente, a Rocan foi ao local e prendeu os bandidos. Eles estavam armados, são 2 homens, o Edmilson Freire dos Santos, de 41 anos, e um outro homem aí que não teve o nome ainda revelado. Eles estavam, inclusive, com um colete
balístico. Foi outra grande ação da Rocan, a Rocan que tem o comando do Major Paulo Emílio aí numa grande ação, mais uma vez, tirando esses bandidos de circulação que estavam aí cometendo assalto, e a Rocan chegou junto. Noite de ontem, a equipe Rocan 2332 é o número da viatura em patrulhamento no bairro do Alvorada, na rua Carlos de Araújo. A equipe avistou um cidadão em atitude suspeita. O nome dele, Railson Santos de Oliveira, um vulgo Jabá. Rapaz, prenderam o Jabá. O mesmo tentou fugir da equipe, sendo que logo foi alcançado pela polícia, pela Rocan. Tá bom, aí ele foi encontrado com munição, peneira, porções de óxido, porções de maconha, de cocaína, balança de precisão, todo enrolado. Tá aí mais outra grande ação da Rocan durante a noite e madrugada, tirando aí bandidos, apreendendo armas e também apreendendo droga. Mais uma grande ação, 2 ações, 2 flagrantes da Rocan. Então somente a noite de ontem, a Rocan que está aí na cidade para servir e proteger. Pronto Socorro, 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada com 2 atendimentos, um por arma branca, outro por agressão física. No Pronto Socorro João Lúcio, a movimentação foi das maiores, mas foi lá na área clínica, pessoal aí com vários atendimentos, Paulo Guerra, principalmente aí o pessoal da virose, 800 atendimentos tão somente no dia de ontem. Na questão de urgência e emergência, aí sim, também a tranquilidade tomou conta, com apenas 3 atendimentos, 2 por agressão física e uma pessoa que deu entrada vítima de queda de moto. No Pronto Socorro Platão Araújo, 2 pessoas, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. O homem deu entrada por volta das 9 horas da manhã de ontem, lá no Pronto Socorro Platão Araújo. Ele vinha, em sua bicicleta quando foi barbaramente agredido. Ele disse que não fez nada para ninguém, não roubaram nada dele, mas apareceram 2 homens, lhe meteram a peia e foram embora. Ele acha que foi confundido com alguma estátua, apanhou muito ontem lá na área da Avenida Grande Circular. No Instituto Médico Legal, a pedra está vazia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nenhuma morte durante a noite e madrugada. O último registro foi daquele garoto que morreu ontem, conforme a difusora já informara, que por volta de 17 horas e 30 minutos, um rapaz de 17 anos foi morto, Ele morreu em um acidente de trânsito quando o ônibus bateu na bicicleta que ele pedalava, que ele conduzia na Avenida Constantino Nery, ali em frente ao Conjunto Jornalista. Durante a noite e madrugada, nenhuma morte por violência. Tudo tranquilo. A pedra está criando teia de aranha. Entretanto, no Instituto Médico Legal, foram registrados nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com aqui na concurso 4.294, que acumulou em R$1.200.000. A quadra saiu para 63 apostas, cada uma recebe R$4.693,16. O terno teve 5.249 apostas ganhadoras com premiação individual de R$84,70. Eduardo, teve Duque? O Duque teve 115.435 apostas ganhadoras com boa premiação. R$2,11. Faça bom proveito desses R$2,11. Vamos às dezenas da quina.
17, 22, 27 36 e 57. Repetindo os números da quina. 17, 22, 27 36 e 57. E a Loto Fácil concurso 1466 saiu para um apostador de Sinop, no Mato Grosso. Quanto que ele recebe? Vai receber R$1.755.067 mais 27 centavos. E o pessoal do 14 acertos? 14 acertos foram 389 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.388 mais 23 centavos. Dezenas do concurso 1466 da Loto Fácil. 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Repetindo. 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. A Mega Sena mais uma vez acumulou no concurso 1897 dezenas sorteadas 09, 22, 25, 47 52 e 58. 09, 22, 25, 47 52 e 58. 46 apostas na quina, cada uma recebe R$28.168,68. A quadra teve 2.873 apostas ganhadoras com premiação individual de R$644 mais 30 centavos. 6 horas e 35 minutos. Esportes. Orlando Berrio é o mais novo reforço do Flamengo. Em reunião nesta quarta-feira, o Clube Carioca acertou com o Atlético Nacional a compra do atacante campeão da Copa Libertadores de 2016. O Flamengo perdeu de 2-1 ontem no jogo treino. Gabriel Jesus teve apenas 10 minutos em campo, mas parece que cada toque na bola foi significativo, escreveu o jornal Manchester Evening News após o primeiro jogo do atacante pelo time azul da cidade. A partida contra o Tottenham estava empatada em 2-2 quando aos 37 minutos do segundo tempo Pep Guardiola promoveu a estreia do ex-palmeirense. Em 13 minutos, contando com os acréscimos, Gabriel se movimentou, cabeceou com perigo e conseguiu até balançar as redes, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. O atacante do Corinthians, Pedrinho, e o goleiro do Batatá, Gerson, foram eleitos pela Federação Paulista de Futebol os melhores jogadores da Copa São Paulo Futebol Júnior de 2017. O anúncio feito minutos depois da decisão entre os dois clubes na tarde de ontem no estádio do Pacaembu, quando era entregue o troféu de campeão da competição para o Alvinegro, vencedor da partida por 2-1. Um esvaziado Engenhão acompanhou a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 1-0 nesta quarta-feira. No duelo em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense em Medellín, coube a Dudu anotar o gol que deu o triunfo aos comandados de Tite. Apesar de amistoso, o jogo serviu para recolocar o Brasil no topo do ranking da FIFA. A vitória sobre a Colômbia fez com que a seleção brasileira somasse mais 500 pontos e ultrapassasse a então líder Argentina no próximo ranking que será divulgado pela Federação Internacional de Football Association. Com o ingresso de até R$150, o Engenhão contou com pouco mais de 18 mil pessoas, bastante abaixo do esperado. Jogos de ontem pelos campeonatos estaduais no Cearense. Ferroviário 1, Maranguape também 1. Botafogo estreou mal ontem no Campeonato Carioca, perdeu para o Madureira por 2-0. Últimas notícias. Tentando aprovar uma reforma da Previdência, o governo vai divulgar hoje o déficit do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, de 2016. No acumulado até novembro, o rombo é de 142,86 bilhões de reais, acima dos 88,85 bilhões registrados no mesmo período de 2015. Depois de 10 anos de crescimento ininterrupto, caiu em 2016 o número de passageiros transportados pelas empresas aéreas em voos domésticos no país. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a queda foi de 7,8% na comparação com 2015. Em todo o ano passado, foram transportados 88,7 milhões de passageiros em voos dentro do país. No ano de 2015, foram
por 96,2 milhões. A dívida pública do país encerrou o ano passado em 3,1 trilhões, segundo dados do Tesouro Nacional. O número representa um aumento de 11,4% na comparação com 2015 e é o maior patamar desde 2004. Mesmo com o crescimento da dívida, o resultado está dentro do esperado pelo governo. A projeção para 2016 era de um valor entre 3,1 trilhões e 3,3 trilhões de reais. Para este ano, a previsão é entre 3,4 e 3,6 trilhões de reais. 6h43. A Polícia Federal deflagrou hoje como Jornal da Manhã iniciou esta edição informando nova operação no âmbito da Lava Jato, tendo como principal alvo o empresário Ike Batista, suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro com a ocultação de cerca de 100 milhões de dólares no exterior, mas o ex-bilionário não foi encontrado em uma batida policial em sua casa no Rio. A Justiça Federal expediu 9 mandados de prisão preventiva, um deles para Ike, 4 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão em diferentes endereços do Rio como parte da Operação Eficiência. O advogado de Ike disse que o empresário está viajando e vai se entregar às autoridades de acordo com informações da Rede Globo de televisão. O jornal El Confidencial apresentou nesta quinta-feira registro do depoimento de Neymar à Justiça da Espanha feito em fevereiro do ano passado. Ao juiz da Audiência Nacional de Madrid, o atacante afirmou repetidamente que não se lembrava dos pré-acordos que tinha assinado com o Barcelona, pois apenas seguia as orientações de seu papai. Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. No entanto, o time catalão firmou o acordo diretamente com a família de Neymar em 2011 e 2012, que totalizaram 40 milhões de euros. Os mercados chineses avançaram pela quinta sessão consecutiva nesta quinta-feira, com os índices de Blue Chips fechando na máxima de 6 semanas, mas os ganhos foram reduzidos depois que os lucros das indústrias cresceram a um ritmo bem mais lento no mês passado. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,36%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,31%. O volume de operações permaneceu reduzido no último dia de negociação antes do Ano Novo Lunar, o maior feriado da China. Os mercados ficarão fechados de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Novo boletim médico divulgado às 10:30 da manhã de ontem, último por sinal, informou que a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva foi submetida a novo procedimento após sofrer acidente vascular cerebral hemorrágico. Seu estado é considerado crítico. O Brasil já vive o maior surto de febre amarela em 14 anos. Até a última terça-feira foram confirmados 70 casos da doença e 40 mortes. O Ministério da Saúde ainda investiga 364 casos e 49 mortes. O número de cirurgias de readequação sexual no SUS cresceu 48% nos últimos 2 anos. Foram realizados 34 procedimentos em 2016, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Também aumentou o número de pessoas que não se identificam com o sexo biológico e que procuram o SUS para atendimento ambulatorial, etapa anterior à da operação. Foram 3.388 em 2015 e 4.467 em 2016. 7 dos 16 integrantes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária apresentaram ontem uma carta de renúncia coletiva. O órgão de caráter consultivo é ligado ao Ministério da Justiça. Na carta, os integrantes apontaram uma série de divergências com as medidas adotadas pelo titular da pasta, Alexandre de Moraes, diante da crise carcerária. Desde o início do ano, rebeliões em presídio de todo o país resultaram em massacres de detentos. No Amazonas, por exemplo, 57 foram mortos. No Rio Grande do Norte, 26 morreram e em Roraima, 31. Todos os que renunciaram foram nomeados para o posto entre 2015 e 2016 durante o governo petista da ex-presidente Dilma Rousseff. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira uma ordem executiva para iniciar a construção de um muro na fronteira com o México, uma das principais e mais polêmicas promessas de campanha do republicano. Trump também assinou uma ordem executiva para bloquear fundos federais para as chamadas cidades santuário, que protegem imigrantes sem documentos da deportação. E o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, lamentou o decreto firmado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a construção de um muro na fronteira entre os dois países, e prometeu defender os imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. Em resposta ao decreto de Trump, Peña Nieto ordenou que os 50 consulados mexicanos dos Estados Unidos reforcem suas medidas de proteção e se convirtam em autênticas defensorias dos direitos dos imigrantes. Ele avisou
que seu país não vai pagar nenhum centavo pela construção do tal muro. Seria uma espécie de muro de Berlim nas Américas. Autorizados pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, juízes auxiliares da corte começaram a ouvir novamente cada um dos 77 executivos da Odebrecht, que fecharam acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de inquérito aberto contra o senador Lindeberg Paris, do PT do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Lava Jato. Para Janot, não há elementos suficientes para o prosseguimento da investigação contra Lindinho. O produto interno bruto de Angola deverá avançar 1,3% em 2017 após o crescimento nulo verificado no ano passado. O Fundo Monetário Internacional, FMI, indica que o desempenho do ano passado deveu-se à crise do preço do petróleo iniciada em 2014, que reduziu substancialmente a receita fiscal e as exportações, além de acelerar a inflação. Os piores incêndios florestais da história moderna do Chile estão devastando faixas amplas das regiões centro e sul do país, ao mesmo tempo que um imenso Boeing 747-400 supertanker chegou emprestado dos Estados Unidos nesta quarta-feira para ajudar no combate ao fogo. Após 7 dias de busca, a equipe de resgate localizaram todos os desaparecidos de um hotel soterrado por uma avalanche na região de Abruzzo, na Itália. Ao todo, 11 pessoas sobreviveram e 29 não resistiram à tragédia ocorrida no último dia 18. Depoimentos prestados por delatores da Odebrecht arrastaram para o centro da Operação Lava Jato sócios de empreiteiras concorrentes, ampliando o interesse dos investigadores sobre a cúpula dessas empresas. Executivos que participam do acordo de colaboração premiada firmado pela companhia baiana citaram nominalmente em seus depoimentos pela primeira vez o principal acionista da Andrade Gutierrez, o empresário Sérgio Andrade. Além disso, no acordo, delatores da Odebrecht relataram acertos em obras nas quais a empresa atuou em consórcio com outras firmas, entre elas a Camargo Correia. Técnicos russos começaram a instalar no Laboratório Nacional de Astrofísica em Brasópolis, Minas Gerais, o telescópio que vai monitorar o lixo espacial. A instalação do equipamento foi autorizada após um acordo assinado entre Brasil e Rússia em abril do ano passado. O telescópio vai detectar resíduos espaciais que venham a cair na atmosfera. Além disso, o equipamento vai ajudar no posicionamento dos satélites ao redor da Terra, além de fornecer imagens noturnas de grande parte do hemisfério sul e de ajudar na visualização de outros objetos do sistema solar. O equipamento está sendo instalado através de uma parceria do Laboratório Nacional de Astrofísica e a estatal russa Roscosmos. O objetivo é fazer um mapa de todos os detritos espaciais que estão em órbita da Terra, que são os pedaços de satélites velhos ou de foguetes que foram lançados e que continuam em órbita. Com o mapa também será possível monitorar o caminho dos satélites. Caso algum saia da órbita para entrar na Terra, é possível prever onde o objeto vai cair e acompanhar os pedaços maiores, evitando algum acidente grave. Os principais jornais do país estão hoje em matérias de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Trump assina ordem para a construção de muro na fronteira com o México. Folha de São Paulo. Governo federal anunciará déficit de 149,7 bilhões de reais do INSS em 2016. O Estado de São Paulo. Ministério estuda vacinar todas as crianças do país contra a febre amarela. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Dona Letícia, ex-primeira-dama, passa por nova cirurgia e está em coma induzido. Valor econômico. Integrantes de órgão da política penitenciária se demitem por discordar de ministro. Estado de Minas. Minas Gerais já tem quase 500 casos suspeitos de febre amarela. Recife, Jornal do Comércio. Em seminário na Espanha, Dilma ataca Lava Jato e defende candidatura de Lula. Fortaleza, Diário do Nordeste. Deputados decidem votar a nova emenda para extinguir o Tribunal de Contas dos municípios. Porto Alegre, 0 hora. Banco é condenado a indenizar idoso que perdeu bombacha e ficou de cueca na porta giratória. O Brasil Econômico. Tesouro Nacional aponta que dívida pública em 2016 foi superior a 3 trilhões. Edições impressas locais agora. Mulheres tentam entrar com drogas em presídio. Jornal do Comércio. Revisão de incentivos é desafio de Jataí. A crítica. Transporte coletivo mais caro, defesa do consumidor de olho em reajuste. Em tempo. Polícia Militar troca os principais comandantes. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini.
Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.